A árvore é o ser tecnológico da adaptação climática nas cidades. A árvore? É a melhor tecnologia. Fala pessoal do Fala Vale, bem-vindos a mais um podcast e hoje eu trago para vocês aqui um bate-papo bem legal com o Wilson Cabral. Ele é professor titular do ITA, tá? Candidato a prefeito de São José dos Campos, e ele vai contar um pouquinho da história dele, um pouquinho dos projetos, o porquê que ele está entrando na política, qual a visão dele sobre a política para São José dos Campos. Então vai ser um bate-papo bem bacana. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários para a gente também, que a gente vai estar te respondendo aí depois. Senhor Wilson Cabral, conte para nós, se apresente o que você faz, conte um pouquinho da sua história para a gente conhecer melhor. Bom, vamos lá. Olá, né, a todos e todas. Uma oportunidade bacana de conversar um pouco sobre mim e sobre propostas aí, eventualmente, propostas políticas, né? Eu não diria só para São José dos Campos. Acho que São José tem uma representação muito grande no Vale do Paraíba. Então, quando a gente fala de propostas para São José dos Campos, a gente também está falando de propostas que envolvem aí boa parcela dessa região metropolitana do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. Né? Bom, eu sou natural de Goiânia, sou goianiense. Nascido em 1968, politicamente um ano bem difícil, né? E desde então nasci em Goiânia. Meu pai era gerente de vendas de editora de livros, então ele viajava muito. Então nós moramos em Goiânia, depois mudamos para Brasília. Eu passei parte da infância em Brasília, depois mudamos para Belo Horizonte, parte da infância em Belo Horizonte. E aí depois voltei para Goiânia, depois meus pais se separaram, a gente entrou familiarmente um processo meio complicado e voltei para Goiânia com minha mãe. E nisso acabei conhecendo alguns ambientes, né? Especialmente Belo Horizonte. E curiosamente são 3 cidades que foram planejadas no Brasil, né? Goiânia, Brasília, Belo Horizonte. E pude entender um pouquinho dessa dinâmica de planejamento, e já me chamava a atenção essa coisa de planejar uma cidade e ela crescer em torno desse planejamento. Em algum momento esse planejamento se perde também, né? Então, todas essas 3 cidades tiveram aí um início planejado, mas parte desse planejamento foi se perdendo, a lógica, a racionalidade foi se perdendo ao longo do tempo, porque elas cresceram muito, né? E aquele planejamento original meio que se perdeu, está completamente desvirtuado, né? E aí você demanda outras lógicas de planejamento. Outros estudos também. Outros estudos, né? Tem que atualizar bastante e tal, mas a cidade adquire uma dinâmica também que às vezes é difícil você fazê-la acompanhar, né? Um planejamento no papel, às vezes você não consegue executá-lo justamente por isso, porque você não concebe, não está analisando a dinâmica própria da cidade e não integraliza ela nesse planejamento, né? Então, são planejamentos estanques. Mas aí eu fiz escola técnica em Goiânia, depois fiz um curso para dar aula em escola técnica, que é no Cefet de Minas Gerais, mas desde o 2º grau eu queria fazer oceanografia. Um goiano que queria mar, né? Goiás não tem mar, a gente sonha. E fui fazer, na primeira oportunidade, oceanografia no Rio Grande do Sul. Então fiz o curso de oceanografia lá. Tem uma passagem interessante porque era um curso de tempo integral. Então, e num estado longe, né? Então você teria que ter condições para se manter e tal. Então, e eu não tinha, né? A gente vem de uma família que passou aí por uns perrengues, então estava uma situação, né, de uma família humilde, minha mãe trabalhando, sustentando 3 filhos. E aí ela tinha uma coisa que era interessante, que era o seguinte: ela sempre escolhia muito bem, ela era uma professora, escolhia muito bem as escolas públicas que a gente estudaria. Então ela teve essa condição. E mesmo quando não possibilitava, a gente, por exemplo, morava num lugar que não tinha uma boa escola, e ela vislumbrava uma escola melhor, ela dava um jeito, dava o seu jeito para que a gente estudasse naquela escola melhor, pública, né? Sempre estudei em escola pública.
Então, essa característica acho que é diferencial, porque mostra que escolas diferentes, escolas melhores, aumentam, ampliam o leque de oportunidades que o aluno, a criança, vai ter no futuro. Com certeza. Escolas piores diminuem esse leque de oportunidades. Né? Então, é uma coisa, inclusive, que a gente está trazendo, é um elemento que eu tenho trazido e está no nosso plano, né, na proposta do plano de governo para São José dos Campos. Depois eu explico um pouquinho sobre isso. Beleza, legal. E é interessante isso que você falou, porque a educação, o conhecimento, ele liberta, né? A educação e o conhecimento absolutamente. Ele é libertador, essencial, na verdade. Ele é libertador mesmo, né? Porque ele abre cabeça, abre horizonte. Né? Então essa é uma característica que a gente teve em família, que minha mãe, como educadora, ela era uma educadora, né? Ela fundou uma creche, mantinha toda a parte dessa creche na Igreja Metodista na época, ela mantinha essa parte educacional, pedagógica na creche, mesmo sendo uma creche para pré-infância, né? Sim. Então era muito interessante. E tinha essa visão. Então fui fazer oceanografia no Rio Grande do Sul e aí os horizontes se ampliaram, né? Então eu conheci o mar, né? Que já conhecia, mas conheci como objeto de estudo e quis ver o mar sobre outro aspecto. Eu fiz oceanografia. E aí eu queria ver o mar sobre outro aspecto, que era a análise sinótica, olhar o mar de cima, dos satélites. Foi quando eu vim para São José dos Campos. Eu vim fazer um mestrado no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, isso em 96. E aí a ideia era o quê? Era usar os satélites para fazer observação, né, dos ambientes aquáticos. Acabei saindo do trabalho com o mar e fui trabalhar com reservatórios hidrelétricos, enfim, né, no meu mestrado. E aí, um ano depois que eu comecei o mestrado no INPE, em 97, surgiu um concurso para professor no ITA. Aí eu me interessei e já tinha em mente que eu queria ser professor universitário de uma universidade federal, já estava isso mais ou menos, né, encaixado na cabeça. E surgiu no ITA esse concurso. Né? Eu inicialmente pensei em prestar para testar, para ver como é que era um concurso público. Nunca tinha feito antes? Para professor, para docente, não. Tinha feito um concurso público, essa é uma coisa interessante. O que me propiciou poder ir para Rio Grande do Sul para fazer oceanografia, num curso que é de período integral e que exigiria um custo para me manter, foi porque eu passei num concurso da Caixa Federal. Que legal. Então eu fui bancário, eu fui economiário na Caixa Federal por 10 anos. Então, quando eu passei no concurso da Caixa ainda em Goiânia, foi quando eu falei, opa, agora eu posso pedir uma transferência da Caixa lá para o Rio Grande do Sul e aí eu consigo fazer o curso e trabalhar. Né? E aí eu me mantenho. Uhum. E foi o que aconteceu. O pessoal duvidou porque eu entrei no concurso em 89 e no final do ano eu passei no vestibular. E aí o pessoal, não, você não vai conseguir uma transferência, você acabou de entrar, né, e tal. Mas consegui. Conversei com o superintendente regional na época, expliquei e tal. Ele achou interessante e fui. Então trabalhava à noite, né, no processamento de dados da Caixa e estudava durante o dia, né, o curso de oceanografia, que era integral. Essa parte do estudo de dia? Era integral, você tinha aula de manhã e à tarde. Né? Caraca, e trabalhava à noite ainda? E trabalhava à noite. Dormia quanto tempo por dia? Pois dormia umas 6 horas, né, e tal. Aí, muitas vezes os meus colegas falavam, não, esse é o japa do sono, né? Porque ficava dormindo lá, às vezes, na sala. Mas consegui fazer também. E só uma pergunta, isso durou quanto tempo, né? Dessa transição do dia inteiro estudando e à noite trabalhando na Caixa? Eu trabalhei eu saí da Caixa quando entrei no ITA. Ou seja, 10 anos empregado da Caixa, fazendo o curso superior, depois vim para fazer o mestrado também, comecei o mestrado, inclusive, também trabalhando na Caixa, sempre trabalhando à noite no processamento de dados. E aí depois, quando eu entrei no concurso do ITA, é que aí eu tinha que escolher. Né? Uhum. E curiosamente, o meu salário, aí na Caixa eu já tinha uma carreira. Né? Sim. Eu já era um supervisor de logística. Quando eu fui assumir o ITA, o salário era 4 vezes menor. 4 vezes menor? Por quê? Porque eu tinha prestado um concurso, eu não tinha ainda o mestrado. Eu era professor auxiliar,
que é o salário mais baixo de ingresso na carreira. Sim. Então, eu me lembro até hoje, eu ganhava R$ 3.800 na Caixa, né, com o adicional noturno, mais função de confiança e tudo mais, e o salário do ITA era de R$ 980. Nossa. Então, foi a primeira decisão difícil, né, tomada em prol de uma visão de carreira, de uma visão de uma outra carreira. Né? Então, fiz uma transição de carreira de 1 para 4, de 4 para 1. Né? Mas você já sabia onde você poderia chegar também. Você sabia e assim, teve uma parte calculada. Né? Por quê? Na carreira docente, quando você termina o mestrado, se você entra como graduado, né? Quando você termina o mestrado, você tem um pequeno salto salarial, vamos dizer assim, e depois, quando você termina o doutorado, você tem outro salto salarial. Né? E aí você entra na fase mais alta da carreira. Né? E como eu ia terminar o mestrado e queria fazer doutorado, então já estava no caminho. Né? Fui um aluno atípico nesse sentido também, porque quando eu fui fazer o doutorado, o ITA, eu tinha acabado de entrar no ITA. Eu terminei o mestrado no INPE, estava como professor no ITA, e não podia pedir licença para fazer o doutorado, porque eu tinha acabado de entrar. Então o ITA não me liberou em tempo integral. Então ele me liberou, se quiser. Eu fui fazer o doutorado na Unicamp, em economia, e ele me liberou para ir fazer aula. Né? Vai lá, assiste a aula, volta, dá as aulas aqui, né? Faz o que você tem que fazer aqui e está liberado só para assistir a aula lá. Então também fiz o doutorado em 4 anos, trabalhando. Né? É uma situação atípica, porque geralmente o aluno de doutorado, ele geralmente nas melhores instituições, ele tem bolsa para se dedicar integralmente ao doutorado. Né? Então também fui um doutorado em tempo parcial. Trabalhando, estudando. Consegui uma licença da Caixa, do ITA, para fazer o sanduíche, que a gente chama, que é uma parte do doutorado que você faz fora. Né? Vai para o exterior. Então fui para Londres e fiz um ano de sanduíche, né? Uma parte do meu doutorado, da pesquisa de doutorado, inclusive, eu fiz em Londres, na Inglaterra. E aí voltei, terminei o doutorado. E aí sim, vamos dizer, 5 anos depois, eu passei a ganhar o que eu ganhava na Caixa quando eu comecei a trabalhar no ITA. 5 anos depois. 5 anos depois. Aí as coisas meio que se equipararam. Né? Foi um investimento em tanto, hein? Foi um investimento. Né? Mas valeu a pena, porque o reconhecimento... O que você queria alcançar, você alcançou, né? Sim, eu acho que valeu a pena pelo seguinte, era um plano, né? Era uma coisa que eu queria muito. Já tinha me decidido ainda na graduação que eu queria ser um professor universitário, pesquisador, cientista. Né? E o caminho é esse, faz o mestrado, faz o doutorado. Geralmente o que acontece é que você vai prestar um concurso para professor depois do doutorado. Né? No meu caso, eu aproveitei uma oportunidade. Né? Olha, o concurso apareceu. Tem um fato interessante nesse caso, porque o ITA abriu 25 vagas nessa ocasião, para as mais diversas áreas. E tinha uma área, que era uma área relativamente nova, que é a área de engenharia ambiental. E para essa área, você não tinha um time formado no Brasil em engenharia ambiental. Você tinha uma única turma formada no primeiro curso de engenharia ambiental no Brasil, que foi na Unitins, na Universidade de Tocantins. Tinha acabado de se formar. Então eles não podiam, eles resolveram não abrir a seleção de professor para doutor, para quem já tivesse o título de doutorado, porque eles teriam uma dificuldade de trazer pessoas, de atrair gente. Então eles colocaram a regra era um concurso para professor auxiliar, que é um concurso para quem tem graduação. E eu pude prestar porque eu tinha graduação. Né? Mas quem tinha o doutorado podia prestar também. Então, nesse concurso, dessas 25 vagas, essa única vaga de engenharia ambiental, foi o concurso mais concorrido. Né? Foram 14 candidatos e eu era o penúltimo na lista da titulação. Eu era o que tinha, né, o penúltimo que tinha título, porque tinha gente que tinha doutorado, tinha gente que tinha mestrado e tinha gente fazendo doutorado. Só tínhamos 2 que não tínhamos mestrado. E eu ganhei desse penúltimo porque eu estava fazendo mestrado. Ele nem mestrado tinha, ele nem tinha começado. Então eu fiquei em penúltimo na prova de títulos. Mas fiquei em primeiro na prova escrita. Em primeiro? E em primeiro na prova didática. Então isso foi o que me colocou dentro. Né?
Se dependesse só do título... Talvez não teria ganho, né? Talvez não, porque certamente não. Eu era o penúltimo, de 14. Né? Eu era o 13º. Mas como saiu em primeiro lugar em Mas tudo... aí inverti, né? E a prova escrita tinha um peso maior, né? Peso 3. Então foi isso que me propiciou a entrar. E aí eu entrei, vamos dizer assim, precocemente, né? Na universidade, e comecei a dar aula precocemente também nesse contexto. Geralmente a gente faz isso. Hoje, por exemplo, é raríssimo um concurso que não exija o título de doutor. Entendi. E você já entrou, já começou a dar as aulas, já... O cara já gravou, faz os cortezinhos amanhã, pô, já tem um conteúdo, vou postar pra você aqui, tem um monte de conteúdo, começa a alimentar a rede social. É o papo que o Marçal tá fazendo. O cara tá postando 15, 20 vídeos por dia, os cortezinhos das entrevistas. Colocar em podcast, não, eu quero pra rede social, pro Instagram. É isso, eu quero os cortes pra ali, os cortes simples, básicos, e vai que um desses viraliza. E aqui, no AlugaCast, você tem tudo isso. Quer saber mais? Clica aqui e fale direto com a gente. Eu comecei a dar aula antes de entrar, né? Porque eu passei no concurso e demorou aí uns 3 ou 4 meses para tomar posse. E aí o pessoal me procurou e falou, olha, a gente tem que estar com a demanda muito em cima e não vai dar para esperar tomar posse. Você não pode vir dar aula antes. Caramba. Eu comecei a dar aula antes de entrar, né? De fato. Tomar posse no ITA. E em 97. Né? Formalmente eu estou no ITA desde 98, mas comecei em 97, no final de 97. Desde 98? Desde 1998. Bastante tempo, hein? São 26 anos aí de ITA. De ITA? De ITA. Nossa. 26 anos. Daí 28 eu nasci em Goiânia, né? Já falei, mas estou em São José desde 96, final de 96. Então estou há 28 anos em São José dos Campos. Tenho 55, então a maior parte da minha vida eu passei aqui em São José dos Campos. Então para mim é a cidade de coração, é a cidade onde eu exerço minha cidadania plena. Né? Então, E gosta de morar em São José? Gosto. Você já conheceu Belo Horizonte, já conheceu Brasília, Goiânia. Rio Grande. Goiânia lá é muito, muito bom o churrasco lá, a galera fala, né? Passou pro Rio Grande do Sul também. E tem muito conhecimento, né? Dentro de tudo isso daí que você viveu. São José, o que é São José para você? Essas cidades pelas quais eu passei são muito bacanas também. Né? Goiânia é uma cidade muito boa. Hoje, eu diria que esse crescimento exagerado, tanto de Belo Horizonte quanto de Goiânia, tornaram essas cidades menos aprazíveis. Eram cidades mais bacanas de se viver quando tinha uma população um pouco menor. Por exemplo, quanto tem hoje São José dos Campos. Né? Mas à medida que a cidade vai crescendo, a gente tem um estudo na área acadêmica de planejamento urbano e tal, e de economia, que diz o seguinte, quanto mais a cidade cresce, você ganha em economia de escala. Né? Porque as coisas se concentram nos seus serviços, né? Se concentram para as pessoas, e aí facilita você ofertar essa gama de serviços, de infraestrutura e tal. Só que isso tem um limite, o limite populacional, a partir do qual você começa a entrar em deseconomias de escala. Tem um estudo nos Estados Unidos que apontou que esse limite nos Estados Unidos era em torno de 500 mil habitantes. Então a gente... Na cidade, no caso? Na cidade. 500 mil habitantes na cidade. Né? Então, enquanto você tem 50 mil, 100 mil, 150 mil, à medida que você vai aumentando, você vai ganhando em economia de escala. É possível que você comece a ofertar uma quantidade de infraestrutura, uma quantidade de qualidade hospitalar, qualidade de serviços maior. Tá? Só que chega num limite, chega num ponto que essa quantidade de pessoas começa a gerar deseconomias. Por exemplo, poluição. Tá? A poluição é um resultado dessa deseconomia. Quando você tem uma quantidade de pessoas não muito grande, você não atinge níveis de poluição tão altos, então ela não é uma deseconomia. Mas quando você atinge determinado volume, e dependendo da sua matriz de veículos, a quantidade de veículos por pessoa, sua matriz de transporte e tudo mais, você começa a gerar deseconomias. Entendi. Aí acaba sendo o inverso, né, do que seria... Bom, seria o interessante. Por isso que eu digo que a gente precisa pensar, quando fala de uma prefeitura, a gente precisa pensar como São José dos Campos, a gente precisa pensar no regional também. Né? Não faz sentido uma cidade crescer demais
e outras estacionarem, outras do lado estacionarem. Isso que você falou é interessante porque a gente que é aqui de Jacareí, a gente está bem para trás de São José. São José está muito, muito desenvolvido. Muita gente de Jacareí vai para São José para fazer compras, para passear, para comer alguma coisa. E ali a gente vê que está muito desenvolvido mesmo. Pois é, então, é exatamente isso, né? Você criar disparidades regionais, né? Então, você cria na São José dos Campos, por exemplo, que cresce muito, amplia sua rede de serviços, amplia sua infraestrutura, melhora diversos aspectos da qualidade de vida, e outros municípios no entorno não têm essa pujança e acabam orbitando o entorno, né? Acabam sendo... por isso que a gente tem que pensar numa questão regional. Por quê? Porque isso também não é bom. O ideal é que você tivesse... É lógico que eu estou falando, talvez seja utópico, né? Vamos pensar o planejamento de toda a região de forma que as cidades evoluam de uma forma mais conjunta e de uma forma mais orgânica, né? E que possam ganhar da mesma forma com esse crescimento orgânico, né? Ou esse desenvolvimento. Sim. Né? E o que a gente tem no Brasil é uma espécie de competição. Né? E aí, cada um você por tem, si, né? cada cidade, cada município tentando. No passado até foi pior, porque tentava atrair empresas e atraía fazendo como? Liberando impostos, doando áreas, etc. E ficava uma guerra. Né? Quem se beneficiava com isso eram as empresas, que tinham uma oferta grande aí de isenções fiscais e de... infraestrutura, áreas e tal para se estabelecer e enquanto isso você tinha essa disparidade regional sendo criada. Mas, enfim, foi um processo no nosso caso aqui e São José hoje tem aí 700 mil habitantes. Tudo indica que não vai crescer muito mais, né? Já está havendo uma desaceleração das taxas de crescimento de toda a região, no Brasil inclusive. Inclusive, já se projeta uma antecipação do ponto de estabilização. Então, a gente tem um ponto de estabilização do crescimento da cidade, do crescimento populacional, especialmente. Se projetava que isso aconteceria em 2050. E a SEAD, a Fundação SEAD, já fez um estudo mais recente mostrando que talvez a gente atinja estou falando de São José dos Campos, atinja essa estabilidade de crescimento populacional em 2042. 8 anos a menos. 8 anos antes. Né? 8 anos antes, por quê? Porque a gente está mudando bem rapidamente a nossa pirâmide etária, que não é mais pirâmide. Né? Antes a gente tinha lá, era uma pirâmide etária, a base era mais cheia, né? A base que eu estou falando é etária de idade. Então, sim. De 0 a 5 anos, 5 a 10, 10 a 15 e tal. A faixa mais baixa de crianças era maior do que a faixa lá de cima, que era de idosos, lá no topo. Né? E era uma pirâmide. Só que acontece que hoje, por exemplo, a faixa de maior quantidade de pessoas já não é... Há 10 anos atrás era a faixa de 10 a 15 anos, se não me engano. Hoje ela já está na faixa dos 35. Dos 35? 30 a 35. E está subindo. Então, daqui a pouco ela vai chegar nos 40, 45, e daqui a pouco já tem uma previsão para 2050, por exemplo, que a faixa mais predominante vai ser acima de 70. Sério? Acima de 70? Inverte completamente a história da pirâmide, não é mais uma pirâmide, é uma coisa toda... Por que isso acontece? Porque você diminui a natalidade, né? Então as pessoas tinham mais filhos, hoje tem menos, e menos a ponto de... Tem famílias que optam por não ter filhos. Tá? Então você não tem um acompanhamento, um enchimento da base com novas crianças. E aí essa população vai envelhecendo e o que era a principal faixa embaixo vai envelhecendo, vai subindo. Vai aumentando essa outra parte. Vai subindo como não tem mais crianças. E por outro lado a gente tem um aumento da expectativa de vida. Né? Então, o que vivia-se até, por exemplo, 70, 75 anos, hoje se vive até 80, 90. Né? Então você vai aumentando também, subindo essa faixa que vai escalonando para cima. E isso, assim, é uma pergunta que eu quero fazer para você. Por hoje as pessoas não terem mais filhos como era antigamente,
Isso atrapalha na economia da cidade, do país, assim, ao seu ver, no estudo ou não? Depende de como você lida com essa questão, né? Se você se prepara para isso, é uma situação. Se você não se prepara, é complicado. Por exemplo, nós vamos ter um problema sério do ponto de vista previdenciário. Isso que eu ia chegar. Tá? Nós vamos ter o Brasil, os municípios brasileiros e tal, e São José dos Campos especialmente, porque tem uma população grande. É um município de grande porte. Uhum. E por que a gente vai ter esse problema previdenciário? Porque a gente hoje tem uma série de empregos precários. Nós precarizamos a mão de obra. Então tem uma série de pessoas que hoje são MEIs, por exemplo, e nem todos eles recolhem impostos para fins de aposentadoria. Né? E, no entanto, boa parte deles vai ter um direito de aposentadoria aos 65 anos. Né? Um salário mínimo, né? Tudo bem. Mas e você não está produzindo riqueza necessária, o capital necessário para cobrir essa oferta de aposentadoria no futuro. Então nós vamos ter um desbalanço nessa conta, justamente por esse nível de quarteirização, não é nem terceirização, é quarteirização, né? Que é uma precarização da mão de obra, um aumento muito grande da informalidade e assim por diante. Quer dizer, hoje a formalidade que se deu é o MEI. Né? Uhum. Mas isso beira a informalidade. É uma coisa bem, do ponto de vista fiscal, é bem precário. Né? De arrecadação e contribuição futura. Então nós vamos ter esse problema. Que vai ter impacto lá na frente. E ao mesmo passo você tem poucas pessoas, que a gente chama de a população economicamente ativa, né? Que é quem trabalha e que gera, né, vamos chamar riqueza, ela vai diminuindo aos poucos. Por quê? Porque você vai chegando, aquele modal vai chegando perto dos 60, 65, dali a pouco ela se aposenta. E aí você tem a maior parte do que seria a população economicamente ativa numa faixa perto da aposentadoria. E como é que você vai sustentar essa conta? Então é um problema do país. Né? Isso. Mas as cidades poderiam se planejar melhor para isso. E qual seria uma estratégia, uma solução para isso, de planejar melhor para isso? Não tem uma solução. Para isso aí é uma solução que o país vai ter que trabalhar. Mas no nível dos municípios, o que você tem que fazer? Por exemplo, a população está envelhecendo. Você vai ter um número de idosos cada vez maior na população. O sistema de saúde está preparado? O municipal está preparado para lidar com isso? Não. Né? Nós temos aí um aumento, por exemplo, em outra ponta, uma outra faceta dessa questão, que é o aumento dos diagnósticos, por exemplo, de transtorno do espectro autista. Um aumento muito grande dos diagnósticos. E há uma tendência de crescer. O município está preparado para isso? Ou está se preparando para isso? Então, são essas coisas. Vamos acrescentar um outro ingrediente aí. Mudanças climáticas. O que são mudanças? Como é que a gente sente o impacto de mudanças climáticas no município? A gente vai sentir, já está sentindo. Aliás, esse é um ano super tipo de mudanças climáticas. Nós temos um inverno quente, extremamente quente, seco, extremamente seco. Aliás, curiosamente, estava vindo para cá e o Google traçou lá a rota e colocou, olha, possível atraso por uma questão de queimada com risco muito alto de queimada. Eu nunca tinha visto esse anúncio no Google. Você chegou a ver, não? Não vi não. Eu tirei foto aqui, depois eu te mostro. Por quê? Porque você está com um tempo extremamente seco, quente, no inverno, e aí o risco de queimada e uma seca prolongada. E o risco de queimada aumenta. Sim. Tá? E aí, enfim. Isso afeta toda a cidade em si, né? E afeta muito, porque vamos lá, vamos pensar nos idosos. A gente estava falando da questão da idade, né, e como é que as cidades se preparam para isso. Alta temperatura. Os idosos sentem isso. São os que mais sentem. Então, altas temperaturas no meio urbano. E quando eu falo de alta temperatura, eu estou falando, por exemplo, problemas cardíacos, problemas circulatórios. Né? E se você é um município que está pensando mais à frente, você tem que se preparar para isso. A mudança climática já está aí. Sim. Né?
As temperaturas já estão ficando mais altas. O que eu estou fazendo? Eu estou aumentando, por exemplo, a minha forma de lidar com essa população que é mais vulnerável a essas mudanças no município, no sistema de saúde. E hoje, uma pergunta. Em São José não tem esse olhar? Não tem esse cuidado? Absolutamente não. Não tem. Por que você acha que não tem? As pessoas não são talvez capacitadas, qualificadas ou não? Primeiro estão olhando para o passado, né? Elas olham para o passado. A métrica é o passado. Quando a gente fala de mudança climática, a gente tem que olhar para frente. E tem que olhar quais são os impactos, não antecipar. Isso que eu ia falar. Não tentar prever o futuro, porque a gente não consegue mais de você analisar, que nem você falou. Analisar e imaginar, que nem você entrou lá voltando um pouquinho, né, do seu estudo e trabalhando à noite, você já viu o que poderia acontecer daqui 5, 10 anos. Então, assim, por mais que seja incerto, a gente consegue prever, imaginar alguns cenários de acordo com o que a gente está vivendo hoje. Tem coisas que a gente não consegue ser assertivo. Por exemplo, olha, vai aumentar X, tantos graus. Sim, mas... Vai chover tantos milímetros. Tá? Não, a gente não consegue ser assertivo a esse ponto. Mas a gente sabe que vai aumentar a temperatura. Então a gente tem que se preparar para um aumento de temperatura. Uhum. Como é que a gente pode se preparar? Por exemplo, com um bom plano de arborização urbana. A árvore é o ser tecnológico da adaptação climática nas cidades. A árvore? É a melhor tecnologia. Ela é a mais barata. Ela é a que a gente domina, a gente tem domínio sobre essa tecnologia. Ela tem uma diversidade de serviços ecossistêmicos que dão amparo a uma adaptação climática. A começar pelo arrefecimento, pela redução da temperatura média. Uhum. Você está numa praça arborizada, pode estar um sol queimando que você vai estar melhor embaixo dessas copas de árvore do que na rua. Né? E muito claramente. Então, começa por aí. As árvores elas têm um papel também de reduzir a velocidade e o potencial impacto das chuvas. Como é que elas reduzem a velocidade? Porque tem a copa funciona como um amortecedor. Ela recebe aquela pancada de chuva e aquela água desce, desliza com menos velocidade. Sim. Né? Ao reduzir a velocidade, ela reduz o impacto que essa água tem sobre o solo e o escoamento superficial que você vai gerar. Então, ela reduz o tempo, ela aumenta o tempo em que essa água leva para escorrer e para chegar lá no curso d'água mais baixo. O tempo de circulação dela, né? Exatamente. Terceiro, ela ajuda a infiltrar. Então, parte dessa água, sob uma copa de árvore que desce, ela vai infiltrar para o sistema radicular da árvore e vai infiltrar no solo. Não vai escoar. O que é uma inundação no meio urbano? É quando você tem uma chuva torrencial, a água vem com muita velocidade, cai no asfalto, cai numa área impermeabilizada, e aí ela tem uma velocidade imensa. Ela percorre muito rapidamente esse asfalto, porque ele tem pouco atrito, e vai chegar nos pontos mais baixos com muita velocidade. E aí se tiver muita chuva em pouco tempo, você causa inundação por conta disso. Então, os sistemas de engenharia hídrica para lidar com isso pensavam justamente em aumentar a velocidade. Olha só que loucura, né? Aumentar a velocidade da água. Como? Canalizando essa água. Tipo assim, eles chamavam, inclusive, de domesticar a água. Né? Choveu, eu vou fazer o máximo para recolher o máximo possível dessa água, botar em tubos, e esses tubos, né, que é galerias de água pluvial, bocas de lobo e tal, para isso chegar, ser isolado daquela área o mais rápido possível. Só que aí você vai gerar um impacto lá embaixo, porque essa água vai com muita velocidade lá para baixo. Então, foram raríssimos os esquemas de galerias pluviais, etc., no Brasil, que consideraram toda a cidade. Né? Então, geralmente era assim, você faz uma galeria de água pluvial, monta tudo aqui e tal, isso vai chegar com um impacto muito grande lá embaixo. E aí ela sai destruindo, levantando, causando enchente, nas partes mais baixas da cidade. Então, quase toda a cidade brasileira padece desses males. Jacareí também, São José dos Campos, Jacareí. Né? Hoje a gente percebe o seguinte, hoje há uma mudança nesse conceito
que a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que reduzir essa velocidade. E a árvore é a tecnologia mais interessante. Barata e mais interessante para sustentável isso. Também, né? E ela gera outros benefícios, né? Sim. Outros benefícios. Então, ela reduz poluição. Por quê? Porque a poluição do ar, por exemplo, fica retida nas folhas. Então ela para de circular, porque fica retida nas folhas. A superfície foliar é muito grande. E aí, quando chove, ela lava essa poluição corre, ou parte em filtro e tal. Então você retira esse poluente filtra, do ar. Né, melhor. Né? Você retira esse poluente do ar. Basicamente é uma retirada desse poluente do ar. Não é um filtro. Ela não funciona como filtro. Fala-se muito em pulmão verde e tal, Paraná, mas não é bem assim, né? Porque a árvore troca, ela libera e absorve gás carbônico, né? Dependendo de quanto ela está fazendo fotossíntese. Mas essa coisa de retirar poluição do ar é muito importante. Infiltração, ela infiltra, então ela gera outros benefícios, por exemplo, de abastecer os lençóis freáticos ao manancial subterrâneo. Tá? E que é a água que a gente usa, que a gente precisa usar quando os mananciais superficiais secam. Então, numa seca crítica, aqui em cima, você vai buscar na água subterrânea uma resposta. Vinda diretamente da árvore ali. Vinda de todos os locais onde você tem uma infiltração. Né? Então, mas vindo da árvore melhor. Sim. Sim, porque a árvore faz com que você tenha mais infiltração. Tá, mas por que então que, por ser assim algo mais simples, algo mais sustentável, mais orgânico e barato, por que não fazem? Tem uma questão que é um certo tabu tecnológico, tem muito engenheiro ainda que acha que você lida com a questão de enchente fazendo grandes galerias de águas pluviais, aumentando o tamanho das tubulações e tal, e fazendo escoar isso o mais rápido possível. Então tem uma geração ainda que pensa assim. Que não entendeu ainda o mecanismo natural que a gente chama de soluções baseadas na natureza, né? Aplicada ao meio urbano, aplicada às cidades. Então tem essa resistência, vamos dizer assim, que é uma resistência que eu chamo de tabu tecnológico. E, por outro lado, é uma ignorância mesmo, é não saber como fazer, né? Então, as soluções baseadas na natureza parecem relativamente simples, mas precisam de técnica, precisam de para se estabelecer. Não é simplesmente, eu tenho visto cidades aí falando, fizemos um jardim de chuva. Então estamos aplicando soluções baseadas na natureza. Um jardim de chuva isolado de uma análise de hidrologia, ele pode ser o primeiro a sucumbir, pode ser o primeiro a inundar, por exemplo, quando você tiver um problema com uma enchente, né, uma inundação fora de escala, né? Entendi. Então esse processo ele precisa ser pensado, estudado, analisado. Claro. Você tem que analisar. Entendi. Tem que analisar a hidrologia, tem que analisar que tipo de infiltração você tem em cada lugar. Onde você, por exemplo, faz restauração ecológica, coloca lá árvores ou florestas dentro do meio urbano para poder infiltrar melhor. Sim. Né? E tudo isso tem que ser E isso faz parte também do seu plano de governo? Absolutamente faz. Né? O que eu falo que a gente quer transformar São José numa cidade-parque. O pessoal hoje tem falado, para adaptação climática, tem falado muito em cidades esponja. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. Já ouvi falar. A cidade esponja é aquilo que é o contrário daquela coisa da engenharia antiga que queria aumentar a velocidade. A cidade esponja é a cidade funcionando como uma esponja. E quando chove muito, né, fora de escala, você vai acumulando como se ela fosse uma esponja. Que aí ela vai soltando essa água lentamente. Então é fazer uma série de intervenções na cidade para ela se tornar uma cidade que absorva essa água mais lentamente e consiga soltar sem gerar esses danos. Eu diria que mais do que uma cidade esponja, porque uma cidade esponja está pensando só na questão hídrica, só na questão de inundação. A gente pode ter uma cidade-parque. Uma cidade que pensa nessa questão de inundação, uma série de outras questões, e também gera uma série de outros benefícios. Então, uma cidade-parque é uma cidade que tem áreas de proteção ambiental, parques, né? São José dos Campos tem
11 parques funcionais hoje. Uns funcionam melhor, outros pior, mas tem 11 espaços que são chamados de parques. Inclusive alguns grandes, o Parque da Cidade, né? E assim por diante. Não se construiu parques na velocidade que a gente vinha construindo e que está no plano diretor. No plano diretor tem uma projeção de criação de 22, de termos 22 parques. Então tem um déficit aí de 11, pelo menos, só em relação ao plano diretor. Mas além disso, é transformar cada ambiente possível dentro do meio urbano, da cidade, em áreas propícias para uma cidade de parque. Por exemplo, uma avenida parque, que ela vai fazer a ligação, por exemplo, de duas áreas, 2 maciços arbóreos, 2 parques urbanos que já existem. Né? Então ela faz um corredor, como se fosse um corredor de mais baixa temperatura, de mais aprazível, mais bonito de se ver, de caminhar por baixo e assim por diante. É uma avenida parque, né? Bem arborizada, com árvores bem cuidadas, que tem esse problema. A pessoa acha que quando a gente defende árvore, a gente defende qualquer árvore, qualquer tipo e abraça qualquer uma. Tipo, né? Plantou lá e deixou. Plantou, né? É isso aí, beleza. Não é assim. Tem que cuidar. Então, tem até uma pessoa que eu lancei essa proposta na internet, e uma pessoa me questionou. Mas eu quero mais distância, eu fico imaginando uma árvore podre caindo em cima do meu carro. Né? Mas uma árvore podre não deveria estar lá. Ou seja, se você tem cuidado com a arborização, você vai... Essas árvores podres que não têm tratamento, porque a árvore é um ser vivo. Sim. Tá? Ela tem doença, né? E algumas doenças têm tratamento, outras não. Tá? E árvores também envelhecem. Então tem árvores que não tem jeito. Ela está num estado que ela vai cair na primeira ventania maior que der. Então o município tem que cuidar dessa arborização. E se ele cuida bem efetivamente, ele vai eliminar muitos desses problemas de árvore caindo sobre casa, sobre carro. Sim. Né? Então, esse é um ponto. Então, o plano é amplo. Né? Eu tenho que plantar mais em lugares adequados, árvores adequadas, espécies adequadas, tem espécies que são mais adequadas do que outras, e tem espécies absolutamente inadequadas para o meio urbano. E aí a gente vai manejando essa arborização para transformar a cidade numa cidade-parque. Inclusive aumentando as áreas de infiltração, por exemplo, onde você tem propensão a que essa infiltração gere uma recarga de aquífero. Porque a gente vai precisar dessa água no futuro. Pode ter certeza, nós vamos precisar dessa água, e se a gente destrói essas áreas, nós vamos passar um perrengue no futuro, próximo. E a gente está fazendo isso, viu? A gente está detonando essas áreas que deveriam ser áreas de recarga de aquífero. Isso faz total sentido. Bom, eu não tenho o conhecimento que você tem em relação aos estudos que fez, né, de tudo isso daí, até por você ter falado o estudo que fez de cima para ver o mar ali, com certeza te trouxe muita bagagem. E a gente vê que, por exemplo, São Paulo, tanto de prédio, eu fui para lá esse final de semana, rapaz, precisa andar o que a gente gasta aqui 10 minutos, né, de um lugar ao outro, você gasta 1 hora lá, porque é só a terra, não tem mais terra, né, tudo cimento ali, prédio, muito engarrafamento, muito carro, você vê que a cidade, ela virou um caos, inclusive tem alguns clientes nossos lá, que eles sabem que a gente mora aqui é tudo perto, né, eu acho que você gastou ali teve um engarrafamentozinho, 30 minutos? 20 minutos, 20 e poucos minutos. 25 minutos. Pela Dutra, né? 25 minutos de lá aqui. Da minha casa aqui é mais tranquilo, não tem tanto trânsito, hoje estava tranquilo, é 10 minutos. Sim. Na minha casa aqui, eu vou na casa do meu pai, é 10 minutos. Então aqui dentro da cidade a gente roda muito bem. E aí eu falei até para minha esposa, a gente está num lugar bom, porque aqui tudo fácil, rápido, tem muita área verde ainda, sabe, tem bastante árvores aí, tem riachos, tem água, tem natureza, entendeu? São Paulo não tem. São Paulo não tem. Eu diria que nós temos, mas está escasseando. A gente está fazendo, o nosso modelo de uso ocupação, é muito parecido com o de São Paulo. É para caminhar para lá? Se tornar igual a gente lá? está caminhando para lá.
Veja os rios urbanos. Vamos falar de São José dos Campos. Jacareí também. Tá? O Rio Comprido, por exemplo, está na divisa dos dois municípios. Sim, né? sim. É um rio que hoje você tem lançamento de esgoto. Aliás, ele estava recentemente rosa, né? Ficou famosa aí uma publicação, um post do Rio Comprido com a coloração rosa. Um afluentezinho do Rio Comprido com a coloração toda rosa. Uma fábrica possivelmente lançou algum efluente que coloriu, né, deu cor lá para poluindo, né? Então, os nossos rios hoje, em São José dos Campos, boa parte estão poluídos. E aqueles que não estão poluídos sofreram algum tipo de intervenção, de canalização, etc., que estão longe do seu estado original. Então, uma das propostas que a gente tem é, inclusive, renaturalizar rios. É fazer uma análise naqueles rios que a gente teria condições de renaturalizar. Ou seja, voltar aquilo para o ambiente original. Porque esse ambiente original ele é muito mais resiliente a inundações e a mudanças climáticas do que o que a gente está fazendo. Então, nós já temos, se a gente for analisar, a gente está fazendo bem parecido com São Paulo. Tem um grupo lá em São Paulo que chama Rios... não vou me lembrar o nome agora, mas é qualquer coisa como rios sumidos, né? Os rios subterrâneos, né? Que sumiram. Sumiram como? Que eles foram enterrados. Acho que são rios enterrados, alguma coisa assim. São rios que foram canalizados e depois fechados. Então, hoje ele ainda existe o curso d'água, mas é por meio de tubulações subterrâneas e, inclusive, ligadas à rede de esgoto e tudo mais. Então, nós temos assim em São José dos Campos também. Tem vários trechos de rios que são completamente canalizados. Tem um rio bastante ícone desse processo em São José dos Campos, que é o Ribeirão Lava-Pés. Para quem conhece, é aquele rio que passa na frente do Paço Municipal, pelo anel viário ali. Então tem um rio ali. Esse rio, ele passou primeiro por um fechamento, uma canalização, fechou tudo. Na primeira grande enchente que teve, né, depois dessa obra, ele estourou. Ou seja, foi tanta água e que ganhou uma velocidade tão grande que ele chegou lá na ponta do tubo, ele estourou. E aí abriu e tal, aí tiveram que refazer a obra. Refizeram a obra. Ele estourou de novo. Aí resolveram, não, então vamos deixar uma parte dele aberta. Então abriram, deixaram a parte aberta. Ele estourou de novo, só que na parte aberta ele fluiu, mas aí chegou numa outra parte que estava fechada, estourou. Aí resolveram abrir todo, né? Então ele se transformou num canal a céu aberto, é um canal. É um canal, aprofundaram o canal e tudo mais para evitar que tivesse uma... Aí ele ainda inunda, né? É um canal, mas ele inunda. E ele inunda na frente do Paço Municipal. Então a última chuva maior que a gente teve lá em São José dos Campos, choveu 35 milímetros em 2 horas. E inundou essa região toda do Ribeirão Lava-Pés. 35 milímetros é uma chuva nada muito, né, grande, estratosférica. Tá? A gente teve, por exemplo, eu uso sempre essa comparação. Em São Sebastião, quando choveu, que criou todo aquele problema lá, no começo de 2023, choveu 670. 670 milímetros? Nossa. E em São José a gente tem esses problemas com 35. Nossa, imagina se chegar 20 100, vezes menos. 200. 20 vezes menos. Caramba. Isso é sério, e é né? possível que aconteça, entendeu? Quando a gente fala de mudança climática, a gente está falando de eventos extremos, são esses eventos extremos. São eventos que a gente não tem como precisar. E pode acontecer. Então a cidade tem que se preparar para isso. Mas será que não é também não sei, aquela questão de quererem construir cada vez mais e tal, então, e com uma falsa ideia de que vai trazer dinheiro para a cidade? Você tocou num ponto importante. Isso, aquilo. Um ponto importante, inclusive, da organização da cidade, do planejamento da cidade. O planejamento da cidade ele não pode ser ditado pela indústria imobiliária. Isso é um fato. Ele não pode ser ditado pela indústria imobiliária. Por quê? Porque essa indústria imobiliária ela vai privilegiar o
os seus espaços dela, que ela já tem, né? Então, como é que tem que ser o planejamento? Como é que é o planejamento urbano onde ele funciona relativamente bem? Em alguns países europeus, por exemplo, na Austrália, em alguns estados australianos, como é que funciona? Você tem lá um conselho, um comitê, né, de representantes da sociedade, mas representantes da população, né, vamos dizer assim. Junto com técnicos, com acadêmicos, com o pessoal da área de engenharia, de arquitetura, de planejamento urbano, né, e dos governos, que vai fazer uma análise de impactos atuais, uma análise de projeção futura, projeção populacional, etc., e vai, mais ou menos, organizadamente, planejar essa ocupação. Olha, está havendo um crescimento populacional assim assado, então a gente tem que prever que a cidade comporte essas pessoas, né? Para onde a gente vai? E aí olha para o mapa, vamos dizer assim, e veja, ó, vamos para as áreas onde tem menos impacto, onde a gente não vai afetar as áreas de recarga de aquífero, onde a gente não vai afetar as áreas naturais, né, onde tem recursos naturais, onde tem biodiversidade, por exemplo. Então, vamos organizar isso e aí faz-se o plano, né? Nesse plano, eu vou privilegiar, por exemplo, que a cidade não cresça cheia de vazios urbanos, né? Ou seja, que ela vai crescendo de uma forma concentrada, vamos dizer assim, né? Para não criar... Porque quando você cria um espaço vazio, né, e lança um bairro lá na frente, você cria um problema para o município. Por quê? Porque o município vai ter que lançar infraestrutura para isso. E vai ficar com aquele espaço vazio ali no meio que vira um objeto de especulação imobiliária. Né? Então, o ideal é que a cidade cresça organicamente, né, a partir de um centro e vá se expandindo organizadamente, preservando essas áreas todas e mantendo áreas verdes, mantendo, né, um meio urbano adequado para o que vem por aí. Né? Adequado para uma qualidade de vida, adequado para um bem viver. Isso seria o ideal. Mas hoje em dia a gente está sujeito a uma espécie de definição desses planos diretores com uma influência muito grande da indústria imobiliária. Será que não rola uns dinheiro a mais aí, não? De interesse? Quando eu falo da indústria imobiliária, eu estou falando de capital, estou falando de grana, estou falando de dinheiro, estou falando de aumento, né, de alavancagem de recursos. Né? Então, esse é um problema. E, por outro lado, essa mesma indústria imobiliária trabalha, né, com seus lobbies para evitar, por exemplo, que alguns instrumentos interessantes do planejamento urbano sejam adotados. Vou citar um deles, o IPTU progressivo. O IPTU progressivo é aquele que você aumenta o valor do IPTU à medida que uma área, um lote, uma área que está em especulação imobiliária, ela não é utilizada. Então, se ela não está sendo utilizada, então você aumenta o IPTU. Por quê? Porque se ela for utilizada, se ela não está sendo utilizada, ela vai ficar a serviço dessa especulação. Vai obrigar o município a lançar a infraestrutura muito mais para frente, sem necessidade, para atender a uma ocupação que aquela indústria estabeleceu, e vai ficar com esses vazios que não tem gente, mas que estão ali a serviço dessa especulação. Por quê? A serviço de quem? Desses proprietários que têm essas áreas e que querem mais que isso aumente de valor, né? sem que ele faça nada. Né? Então, é o planejamento sendo utilizado para aumentar o valor dessas áreas em especulação. Isso para o planejador municipal republicano, isso é terrível. Né? Então, a gente precisa lidar com essa questão. Quem tem que definir o planejamento urbano, para onde a cidade vai, etc., não é o detentor dessas áreas. Quem tem que definir isso é a sociedade, que tem que analisar o que é melhor para ela. E aí, depois, eles se adequam. Na Austrália funciona assim. Você vai, por exemplo, lançar um novo bairro, uma nova área, primeiro ela tem que se adequar ao planejamento que a sociedade estabeleceu para aquela região. Ah, tudo bem, então tá adequado, beleza. Então chama as empresas, faça uma espécie de leilão, né, em que as empresas ganham aquela que ofereceu o máximo eu tenho um patamar mínimo de serviço que ela tem que oferecer, e ganha aquela que ofereceu o máximo
em relação às demais de infraestrutura, infraestrutura adicional. A básica ela tem que cumprir. Então, ela que vai lançar boa parte da infraestrutura. Eles já têm um plano ali para isso. Então. Tem um plano para isso. E aí ganha quem oferecer mais. E aí pronto, aí depois ela vai... É uma empresa que toma conta de uma área e ela vai desenvolver aquela infraestrutura para aquela área. Aí sim, ela pode comercializar, né, espacializar, vender e tal, respeitando todas as questões que foram colocadas ali, inclusive de moradias para interesse social, né? Então ela tem que respeitar uma série de coisas. Que é interessante para o ganhar dinheiro com isso também, né? É mais interessante para o município do que só para a indústria ali. Né? Sim, exatamente. A sociedade definindo o caminho e a indústria se adequa a esse caminho. Hoje o que acontece é o contrário, né? A indústria vem, lança ali uma proposta, uma ideia e a sociedade que se adequa a ela. E aí se adequa pagando um custo muito mais alto. Esse é o problema. E eu vejo assim que esse problema do custo que ela paga não é agora no momento, é a médio e longo prazo. Não, isso aí você vai pagar ao longo, né? Não é uma coisa que você... E às vezes você nem percebe, esse é o problema, né? Que a população está alheia a isso aí, ela não percebe. Às vezes ela percebe como? Por exemplo, em São José dos Campos, tem pessoas que para se deslocar ao trabalho levam 1h30 de ônibus. 1h30? 1h30. São Paulo tá chegando aí então, hein? Pois é. Quando falavam para mim que em São Paulo, São Paulo, poxa, tem uma pessoa que trabalha comigo que leva 1h30 para chegar. Aí você ficava, nossa, São Paulo é terrível, né? Tá aqui no nosso quintal, São José dos Campos tem. E a tendência é piorar. E não é pouco, não. Estou falando de vários bairros periféricos que do deslocamento para o centro as pessoas levam até 1h30. Se o deslocamento envolver um outro bairro, por exemplo, do outro lado da cidade, que ela tem que passar pelo centro, baldear e fazer outra viagem, pode levar 2 horas. Caramba! Né? Então tem gente que leva 2 horas. Tem como resolver isso? Tem. A nossa matriz de linhas está desatualizada, você tem que resolver, tem que melhorar essa matriz, tem que melhorar os tempos, né, que você estabelece, tem que usar a inteligência artificial a favor da mobilidade urbana, né, para calcular melhor os tempos de deslocamento e o espaçamento entre ônibus, por exemplo, dentro de uma linha. Uhum. E criar linhas, por exemplo, hoje, que fariam com que o deslocamento fosse reduzido à metade do tempo, simplesmente por serem linhas periféricas que vão fazer uma espécie perimetrais, né? Que ela vai de um bairro lá na ponta para um outro bairro na ponta direto. Uhum. Ela não tem baldeação, né? Você já tem fluxos dentro do município que permitem que você planeje dessa forma. Entendi. E falando nisso, o que te levou, o que te motivou a entrar para ser prefeito, pré-candidato a prefeito? O que te levou a isso? Qual foi a sua visão? Vamos lá. Eu desde que cheguei em São José dos Campos, por gostar do tema, eu atuo junto aos conselhos municipais. Eu participo dos conselhos municipais desde 99. Desde 99? Desde 99. Em parte pela minha temática, em parte porque eu estava lidando estava dando aulas na área de engenharia ambiental, por exemplo. Sim. E participava do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Dentro da minha linha temática tem alguma coisa com saneamento básico, com resíduos sólidos, né? Então, participei também do Conselho Municipal de Saneamento Básico. Né? E participei também do Conselho Municipal de Cultura. E em alguns tempos, né, quando tem algum assunto importante sendo discutido, eu participava também de reuniões de outros conselhos, do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, do Conselho do Plano Diretor, um conselho especial. Então, conheço a política joseense há mais de, quase 30 anos, né, desde que eu cheguei. Acompanhei esses desdobramentos da política desde então. E participando dos conselhos, conhecendo, inclusive, boa parte dos problemas da cidade e das soluções que foram sendo tocadas, inclusive contribuir com muitas dessas discussões sobre soluções que foram sendo adotadas. E eu percebo que nossa política está piorando, né? Então, eu diria que nos últimos 2 mandatos nós tivemos aí uma queda do republicanismo, da boa política, de uma forma bem acelerada,
Né? O que eu chamo de boa política? Primeira coisa é quebrar o ciclo da política representativa em que eu escolho um candidato e só vou cobrar ele 4 anos depois. Tá? Eu escolho um prefeito e só vou, depois de 4 anos, fazer a sua análise, vamos dizer assim. Né? Como fazer isso? Os conselhos. Os conselhos são ambientes, são fóruns para um exercício político do cidadão em que ele participa do dia a dia da cidade, ele participa da política e do cotidiano da cidade, inclusive das soluções para a cidade. Ele leva as suas questões, leva seus problemas e discute soluções com os outros que estão ali e apresenta essas soluções para o poder público. Seria ideal, seria interessantíssimo se o poder público ouvisse todos esses conselhos. Né? O nome é esse, é conselho. Conselho para o prefeito, basicamente. Conselho para o poder público. Né? Infelizmente, isso não está acontecendo. Então, essas 2 últimas gestões têm destratado os conselhos, têm tirado o seu poder, né, de discussão e de debate de programas, políticas públicas e assim por diante. E uma pergunta, quem escolhe esses conselheiros aí? Como que é feito isso? Houve essas gestões recentes fizeram uma mudança, uma alteração na legislação dos conselhos que tirou parte da sociedade desse papel. Né? Então ela diminuiu a participação da sociedade nesse papel, nesses conselhos, e meio que acabou predominando a representação da própria prefeitura. Então, quando tem um tema que a prefeitura quer simplesmente aprovar e não quer ouvir nenhuma contrariedade, com eles mesmo. Só manda os representantes dela ocuparem todas as cadeiras e vota, né, enterra o assunto, né, e vota como ela quer. Então, isso é uma forma muito ruim de lidar com política participativa. Né? É uma forma de alijar o cidadão da tomada de decisão. De participar. Né? De participar. Né? E, inclusive, de fazer críticas. A boa política exige que se faça críticas. Se eu sou um prefeito e estou fazendo uma coisa que não está muito legal, poxa, a sociedade tem que ter meios para me fazer crítica. Para cobrar, né? Me fazer crítica e cobrar. E quem tem um papel de cobrar muito forte seria a Câmara Municipal. A Câmara de Vereadores. Por isso que eu falo que um dos problemas da nossa política atual é uma falta de governança, uma boa governança. O que é uma boa governança? É quando as relações entre as 2 casas estão bem definidas e bem executadas. O Poder Executivo executa, o Legislativo legisla e o Legislativo fiscaliza o Executivo. A Câmara Municipal de Vereadores fiscaliza a Prefeitura, o prefeito. Né? Então, quando essa coisa não está bem azeitada, quando o prefeito, ou a prefeitura, ou o poder público, simplesmente faz um troca-troca com a Câmara, ela tira da Câmara um papel, seu segundo papel mais nobre, que é o de fiscalizar o Executivo. Em São José dos Campos, nós temos centenas de pedidos de informação da Câmara para o Executivo que foram barrados. Como é que você exerce a fiscalização se você sequer tem um pedido de informação respondido pelo poder público? Tá? Então isso é muito ruim. E pior, quando você começa, inclusive, nesse troca-troca, você envolver cargos técnicos, né? Gestão de unidades de saúde, gestão de unidades escolares, unidades educacionais, escolas. Então você coloca pessoas que não estão capacitadas para aquela função, mas que foram indicadas por um vereador, por exemplo, ou um amigo do prefeito, ou alguém que quer aquela pessoa lá. É um sistema, né, cara? E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E aí a qualidade dos serviços cai. A qualidade da educação cai, a qualidade da saúde cai. Mas isso é um problema que a gente vê no Brasil inteiro, né? Tem no Brasil inteiro, mas tem como estancar isso. Você tem como lidar com isso de uma forma que eu chamo de republicana. Que é como? É o cargo do prefeito valorizar o papel da Câmara. Deixar que a Câmara trabalhe.
mas também exigir que a Câmara cumpra o seu papel no sentido de legislar para o bem da sociedade. Sim. Né? E a sociedade participando ativa ali e também. E a sociedade participando, seja junto à Câmara, nas audiências públicas e assim por diante, ou junto ao Executivo nos conselhos, por exemplo. Desde que ela tenha protagonismo nos conselhos. Agora, se eu mexo no conselho de forma que... Eu quero, coloquem eu quero e pronto, acabou. Não tem, essa política não acontece. Né? Essa boa política não acontece. Na nossa proposta, uma parte importante é justamente essa governança, é de respeito à Casa Legislativa. Entendi. E quais seriam as suas prioridades para o governo, as suas prioridades caso seja eleito? Quais as áreas você vê como prioridade e pretende começar, de fato, mexer? Olha, o que está acontecendo é uma redução de qualidade de muitos dos serviços municipais em São José dos Campos. A gente teve problemas com resíduos sólidos, com lixo, né? Com contratos de lixo. A gente tem problemas hoje com transporte coletivo, com a mobilidade como um todo, mas especialmente com o transporte coletivo urbano. Estamos sem licitação há 4 anos. Hoje as empresas estão operando a partir de contratos que são precários e que, nesses contratos precários, o Executivo perde a qualidade de fiscalizar. Né? Então, são precários os contratos. Então, eu diria que, antes de mais nada, a gente precisa de um choque de gestão. Um choque de gestão. Onde essas relações, por exemplo, de troca-troca, a gente acaba com elas, a gente vai colocar pessoas técnicas capacitadas em cada lugar, né, em que a gente precisa disso, valorizando o servidor público, inclusive, aquele servidor efetivo que está ali, que geralmente é o que desempenha melhor essas funções, porque ele foi concursado para isso e tudo mais. A gente tem que lidar, choque de gestão, por exemplo, com a questão previdenciária do servidor público. Hoje, o IPSM, no caso de São José, está com uma situação muito precária e inclusive, com falta de repasses regulares da Prefeitura para o IPSM, então isso precisa acabar. Nós precisamos urgentemente transformar escolas públicas em São José dos Campos. Tanto escolas públicas municipais quanto estaduais, são escolas que estão com o IDEB muito baixo. O IDEB é o indicador da educação. Então, o que eu tenho dito é que a gente está criando subcidadãos ao ter IDEBs tão baixos, ao ter indicadores tão baixos em algumas escolas. Em boa parte delas, na maior parte delas, mas algumas em especial com IDEB muito baixo. Subcidadãos, são pessoas que não vão ter oportunidade como as demais. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir em cada uma dessas escolas e transformar essas escolas. Transformar mesmo, pegar o Executivo e jogar os esforços para mudar a atuação dessas escolas, mas mudar o contexto dessas escolas, trazer a comunidade para participar, trazer os pais para participar dessa mudança, valorizar o tempo escolar, né, ter, de fato, educação integral, que é diferente de educação em tempo integral. Tem uma diferença. Educação integral é uma educação que concebe integralmente, é uma educação que envolve... não é simplesmente pegar o contraturno escolar, a criança que estuda de manhã, ela vai à tarde para jogar bola. Não é isso. Para ter uma atividade esportiva, não é isso. As atividades que são ofertadas à tarde fazem parte da grade pedagógica e didática pedagógica do todo. Trabalhar com projetos, por exemplo, né, projetos que envolvem diversas disciplinas para serem elaborados, de forma que a criança ela entre na escola com os olhos brilhando, ela tem que entrar na escola ávida por estar ali. E é isso que a gente vai fazer. Né? A nossa proposta é isso que a gente vai fazer. Isso transforma. Essa transformação das escolas, por exemplo, e do seu entorno, ela tem capacidade de transformar para a saúde, tem capacidade de transformar para a segurança pública. Né? Então, na saúde, por exemplo, por conta desse troca-troca, a gente tem problemas. Tem unidades de saúde que estão mal geridas e precisam de uma mudança dessa forma de gestão. E, com isso, os indicadores caem. Nós temos hoje mais gasto, mais investimento
mais despesa, melhor dizendo, na questão hospitalar do que na saúde básica. Só que tem inclusive um indicador que é muito importante, que é o indicador de doenças evitáveis, de internações evitáveis. O que é isso? São internações que acontecem, internações na saúde, a um custo muito alto. Cada internação numa UTI, num hospital, é caro. Mas que elas eram evitáveis. Como? Se eu tivesse trabalhado na base com um apoio, uma assistência maior na saúde da família, uma assistência maior na UBS, de forma que o problema não se escalasse para chegar a ponto de internação. Entendeu? E hoje a gente tem um número que é muito maior do que há 20 anos atrás. O número de internações por doenças evitáveis. É um absurdo isso. Que poderia ser evitado, né? Exatamente. Né? Isso está lá, são os números, não tô criando narrativa, são dados que a gente usa, inclusive, para analisar o setor de saúde. E hoje se gasta mais em internação. Então a gente tem que inverter essa lógica. Então tem muita coisa. O transporte público mesmo, aquilo que eu te falei, você se assustou, né? 1h30 para chegar. Porque eu moro aqui em Jacareí, que é mais rápido, é mais tranquilo. Apesar que eu não estou falando de transporte público, né? Estou falando de carro e tal. Hoje eu conversei com 2 pessoas, um mora no Galo Branco, outro mora no Cajuru. E trabalham na Zona Oeste. Os dois, um falou que leva 1h20 por aí, mais ou menos. E ele falou, olha, se eu consigo uma carona num trecho, pego um ônibus só, aí eu chego em 45 minutos. Né? Mas é muito tempo. Sim. Né? Então, isso assusta. Para quem não está acostumado, e para muito joseense, eu falo isso para alguns colegas, e tá, nossa, mas é isso tudo. São colegas que moram ali na região mais central, né, que pegam um carro e se deslocam em 10 minutos e acham, São José é tudo muito bom, porque 10 minutos eu estou em qualquer lugar. Mas vai usar o transporte público, né, coletivo para você ver. É complicado. Então, mas tem como mudar sem mexer muito. Só um remapeamento de linhas e uma inserção de um sistema que já foi estudado, um estudo pago pela Prefeitura em 2019, com a Fundação Getúlio Vargas, e as soluções estão ali colocadas. Né? Sistema de linhas troncais, alimentadoras e tal. A Prefeitura chegou a implantar um pedacinho, né, criou lá um terminal, que é o ECO, no campo de São José, mas é um pedacinho, quer dizer, ela fez e criou um terminal feio, não aprazível, que as pessoas, quando chove, molha, o teto é muito alto, quando chove torrencial, aquela chuva lateral molha, a pessoa não está abrigada, é horrível. Né? Então, tem que ter uma mudança muito grande nesse contexto para que a gente resolva muitos dos problemas que hoje afligem a população, boa parte da população joseense. Por mais que muitos não enxerguem, né? Porque estão nesse eixo onde o serviço e a infraestrutura funciona bem, né? Relativamente bem. Mas sem olhar para o futuro, acaba que... Exatamente. Mas mesmo onde ela funciona, por isso que eu falo relativamente bem, por exemplo, já tem pontos de congestionamento. Então, né? Mas eu digo uma ponte estaiada que não resolveu nada e, pelo contrário, aumentou o nível de congestionamento na parte debaixo das 2 alças da ponte. E aí você tem problemas. E ali foi gasto uma grana ali, né? Ao todo foram quase 83 milhões. Né? Caramba. Uma ponte que era para custar 43. Quase o dobro. A Justiça decretou que aquela obra é ilegal. Sério? Se vocês sabem disso. Não sabia. Porque tem uma legislação que diz que o gasto público ele tem que ter economicidade e tem que ter efetividade. Economicidade, ou seja, tem que custar o que você orçou, em tese, tem que respeitar. Tem se você tiver um aditivo, talvez, é um limite pequeno, né? Não o dobro, por exemplo. E por outro lado, efetividade, ou seja, você construiu uma ponte para resolver um problema de mobilidade e ela não resolveu esse problema de mobilidade. Então, ela não é nem econômica nem efetiva. E por isso ela foi decretada ilegal, a Justiça de São Paulo. Caramba. Uma coisa que eu comentei aqui uma outra vez, vou comentar de novo. Já viu aquele meme falando assim, parece que estava bom, estava muito bom, estava ruim, agora parece que piorou? Parece que aconteceu a mesma coisa lá. Eu tenho até que falar às vezes de outra forma, porque as pessoas falam... Teve uma moça, Sueli,
que me encontrou na feira, um dia desses. Eu estava fazendo lá mostrando minha candidatura e tal, e ela falou assim, eu vi você no debate. Puxa vida, você fala tão bem, mas tem uma coisa, você parece que não gosta de São José parece que é tudo ruim, você tem que mostrar um lado bom, porque como você fala, parece que está tudo ruim. E realmente, né, de fato, a questão é, aquela ideia de bom mesmo é viver em São José, ela vale para um grupo razoável dentro da cidade. Mas é uma cidade muito díspar, é uma cidade que tem realidades muito contrastantes. E essa é a realidade de pessoas, né? Então, aquele que está lá na Urbanova sabe o que eu estou falando. O cidadão que mora na Urbanova, ele mesmo já tem problema de deslocamento de carro, né? Porque está distante, só tem uma saída lá do bairro, tem um estrangulamento e tudo mais. Aliás, isso tem que ser resolvido. Mas pega o funcionário dele, as pessoas que trabalham lá no Urbanova e que moram em partes distantes da cidade. Eles sabem disso, que levam muito tempo. Às vezes a pessoa tem que, inclusive, negociar o tempo, né? A pessoa fala assim, você quer trabalhar para mim? Tudo bem, então vamos acertar aqui o valor. Eu te pago um salário mínimo, mais isso, mais aquilo. Onde que é? No Urbanova. Puxa vida, mas então eu vou ter que entrar às 9 e sair às 4. Não, mas por que não? Porque eu levo 1h30. Né? Então, se eu sair às 5h15, 5h30, como você quer, eu vou chegar em casa, né, 7 horas da noite, 8 horas da noite. Não faz sentido. E está caminhando para virar uma grande São Paulo aí, então. Vamos lá, tudo bem. São Paulo ainda está longe, porque Não, São Paulo são 12 milhões, a gente está com 700 mil e não vai aumentar tanto mais. Né? Não vai aumentar São José, população? Não, por quê? O que a gente comentou no começo? A população a taxa de crescimento está diminuindo. Entendi. Né? Então, por esse lado é interessante. A gente tem na mão uma possibilidade de fazendo a coisa bacana, reverter essas disparidades. Né? E aí sim a gente vai ter uma cidade que não vai crescer muito mais do que já cresceu. E aí a gente consegue ter uma cidade que a gente traz todos para uma régua melhor. Né? Aquele que leva 1h30 vai levar 30 minutos. Né? Aquelas escolas que estão formando subcidadãos vai elevar o nível. Eu estou falando até que vão ser padrão ITA. Né? Essas escolas vão ser nota 12, né? Nem nota 10, nota 12. Sim, a gente tem que transformar essas escolas. Sim, com transformar certeza. Significa isso. Não é, nosso IDEB vai subir de 5 para 5,3. Não. Nosso IDEB tem que ir de 5 para 8, pelo menos. E é assim que a gente tem que fazer. Nós temos que colocar metas para nós mesmos, são metas desafiadoras, ousadas. Sim. A gente não pode ficar... São José dos Campos não pode ficar trabalhando com a mediocridade. A gente não pode se vangloriar porque nós tiramos uma nota 5,6, enquanto o Estado tem uma média de 5,4. Sendo que poderia ser um 8 ou um 9. Exatamente. Sendo que tem municípios no Brasil que tem nota 8, nota 9 no IDEB. Ou seja, não é... E são municípios que muitas vezes não têm orçamento nem a renda per capita que nós temos em São José dos Campos. Então não é uma questão não é impossível, é uma questão de olhar de fato para a educação, por exemplo, nesse caso, olhar de fato para o cuidado com a saúde, olhar essa curva de aumento de idosos que está acontecendo e já se planejar e começar a lidar com a questão de idosos, com tecnologia, com inovação. Quando eu falo, por exemplo, de internações evitáveis, a gente tem tecnologia aqui em São José dos Campos, né? Na região. Eu poderia, por exemplo, trazer esses institutos de tecnologia e desenvolver equipamentos, né, dispositivos que vão, por exemplo, junto a idosos da rede pública, do SUS, que vão ser monitorados, né? Monitorados constantemente. E aí, qualquer variação um pouco maior e tal, ele já aciona uma chamada, por exemplo, e há condições de uma equipe se deslocar para ali e começar a fazer um acompanhamento. Estou falando de um acompanhamento que, por exemplo, evite que ele tenha um processo um processo piorado de hipertensão, um processo piorado de alguma doença cardíaca. Seria um primeiro socorro ali. Ou até o primeiro socorro, né, se necessário. De forma que isso não evite ir para UTI, no caso. Né? Exatamente. Que é bom tanto para a pessoa
Com certeza. Sim, para a família, Sim. para a pessoa, para a família e para a sociedade. Uhum. Né? E para o município que vai gastar menos. Esse é o ponto. Então a gente tem que usar a tecnologia a serviço da cidade. A nosso favor, né? A nosso favor. E hoje inovação. Você até falou, inclusive, da inteligência artificial, que é uma aliada, é uma ferramenta que, se você souber usar, pode ajudar demais. Com certeza. Né? Não a coisa. Quando fala em inteligência artificial, geralmente o pessoal associa com as câmeras de monitoramento e fala: nós vamos prevenir crimes. Né? Uhum. Nossa, mas tem tantos outros campos, né, em que a inteligência artificial pode nos ajudar a aumentar a eficiência, a reduzir tempos de atendimento, a reduzir filas de espera e tudo mais. Inclusive, a aumentar a precocidade de tratamentos na saúde, que vai evitar problemas. A gente tem que colocar a tecnologia a serviço da população, por exemplo. Um dos problemas que a gente tem é a poluição atmosférica. E, aliás, com essas queimadas, por conta de mudança climática, o clima está mudando, está ficando mais quente, está ficando mais seco, queimadas estão acontecendo. Uhum. Essas queimadas jogam uma quantidade de poluente na atmosfera muito grande. Isso a gente respira. Nós somos uma bomba de respiração. A gente respira uma quantidade muito grande de ar do que está na atmosfera. Isso faz o quê? Cria impacto sobre o meu sistema respiratório, cria impacto sobre... Isso vai afetar o número de internações, o número de atendimentos para questão respiratória. Então, se eu trato poluição, se eu monitoro poluição, por exemplo, minimamente para saber o que fazer caso estiver aumentando e tudo mais, se eu faço um programa de redução de queimadas, né, de atendimento a queimadas, eu vou reduzir problemas na saúde. Então, posso usar, inclusive, desse orçamento cruzado para fazer esse tipo de coisa. Entendi. E seria bem interessante isso aí. Tem muita coisa interessante. Né? São José dos Campos tem um potencial incrível, né? Muito mal aproveitado hoje em dia. E para aproveitar, a gente precisa de um start muito pequeno do poder público, uma mobilização muito pequena. Uma meia dúzia de termos de cooperação com essas instituições todas que a gente tem já poderia mudar muito esse espectro. Trazer essas... estamos falando de Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, estamos falando do CEMADEM, do Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, estamos falando do ITA, próprio ITA, estamos falando da Unesp, da Unifesp, da Univap. Então, do Parque Tecnológico, das empresas que estão no Parque Tecnológico. Então, tem um universo aí para ser alcançado e fazer convênios, por exemplo, para trazer esses institutos para mais próximo da educação pública. Tá? Fazer esses institutos, trazer, por cooperação, aumentar a oferta, por exemplo, e criar a oferta de coisas que hoje não são ofertadas em termos de capacitação, de formação. Por exemplo, na área de saúde. A área de saúde é o setor de serviço que mais cresce em São José dos Campos. E ele tem um salário médio maior que a média dos outros serviços. Então, é um setor que a gente pode privilegiar. Nós podemos ser uma referência em saúde. Sim. Né? A gente está propondo criar um cluster de saúde no Parque de Inovação Tecnológica. Assim como já tem um de tecnologia da informação e tem um de aeroespacial, criar um cluster de saúde. Para trazer essas instituições, aumentar o nível de capacitação. Hoje não tem, por exemplo, auxiliar e técnico de enfermagem. Não tem uma oferta pública. Hoje você tem que pagar um curso numa escola privada. Então você tira muitos alunos ali, né, que não teriam condições de pagar uma escola privada do mercado, por simplesmente você não ter uma oferta pública. E nós temos instituições que podem prover essa oferta pública. Então vamos fazer isso. Nós podemos ter, por exemplo, empresas desenvolvendo produtos para atender uma demanda que se coloca pela sociedade, pelo município. Gerando riqueza para a própria cidade, né? Transitando esse desenvolvimento, essa economia na própria cidade. Sim. Né? E depois virando referência para outras. E ao virar referência para outras, essas startups, essas empresas, elas ganham asas. E aí você tem um crescimento dessas empresas que vão manter raízes aqui e girando a economia local. E gerando lucro tanto para a economia local como para outros lugares também. Sim. Sim. Isso é interessante. Então tem muitas coisas. Essa economia verde, por exemplo, né?
Hoje, por exemplo, você tem painéis solares. Hoje, o próprio município tem uma legislação que favorece, incentiva, inclusive, que pequenas empresas adotem sistemas solares fotovoltaicos. Que é uma medida interessante desde que ela fosse, de fato, mais incentivada. Ela poderia ser incentivada, por exemplo, o município hoje está comprando energia solar externa, né, de uma fazenda em Cachoeira Paulista. E ela poderia gerar... Ela poderia comprar dos que ela está subsidiando, do que ela está incentivando aqui em São José dos Campos. É uma coisa meio absurda, né, o que estão fazendo. Você ter ali o potencial de criar ali, de fazer, gerar lucro ali para a cidade, para o município, e não faz e pega de fora e traz para cá. É incrível, sentido, incrível, né? Isso. Mas a cidade e todos os lugares hoje estão sendo abastecidos com painéis solares. Daqui a 20, 25 anos, esses painéis solares vão precisar ser substituídos. E não tem uma indústria de reciclagem pronta para isso. Você tem técnicas, mas você não tem uma indústria de reciclagem pronta para isso. E eu estou falando de 20, 25 anos para os painéis que estão sendo instalados hoje. Mas nós temos painéis já de 10, 15 anos atrás que já daqui a pouco vão se tornar, né, obsoletos. Então você tem condições de criar, por exemplo, uma indústria em torno desse reaproveitamento, desse recondicionamento, da recolocação desse material no mercado, na economia circular. Então, isso o município pode prover, pode incentivar. Né? Sim. Então, é a neoindústria. Né? É parte da neoindústria. A economia verde é parte disso. E é interessante porque tem, de fato, o potencial dentro da cidade para poder fazer tudo isso daí. Sim. Né? Só se unir ali com todo mundo. Exatamente. E colocar a mão na massa mesmo. E gerar mais oportunidade. Né? Tanto para quem está ali, até empresas também, mas da região, né? Não pegar de fora. Eu não acho legal muito essa ideia. Claro que às vezes tem algo de fora que não tem ali, mas se você pode criar, se você tem um potencial ali de unir várias empresas, vários institutos, como você disse, cara, tá com a faca e o queijo na mão. Sim, né? Sim. E são trabalhos que você pode... Olha, vamos lá. Se o município oferta a um custo muito baixo bolsas de iniciação científica nessas instituições, uma bolsa de iniciação científica hoje custa R$1.000 por mês. Então, se o município pega lá uma cota de tantas... Hoje não tem? Não, hoje elas têm fomentadas ou pelo governo federal, pelo CNPq, ou pela FAPESP, governo estadual, mas do município não tem. Uhum. Mas o município pode incentivar, o município pode ter isso, pode ter esse tipo de fomento. Porque é um custo muito baixo. Tudo bem que boa parte desses resultados da iniciação científica não vão gerar um produto acabado, mas elas podem gerar um começo de um protótipo, uma coisa que pode virar um produto. Né? E começa ali, nessa base. É um custo muito baixo, é um custo, por exemplo, de R$1.000 por mês, uma bolsa. Então, eu estou falando do município ter um programa de bolsas que ele oferte e diga, olha, eu quero, para essa cota de bolsas aqui, eu quero que a instituição trabalhe com tais e tais temas. Uhum. Por exemplo, eu quero desenvolver um dispositivo para monitoramento de idosos. Tá? Então, e faz isso concorrentemente. Entrega para cá, para uma instituição, para outra. Faz uma espécie de hackathon. Vamos ver quem desenvolve primeiro, quem consegue chegar numa solução mais eficaz e tal, que a gente vai... depois a gente dá um prêmio. Né? Esses incentivos seriam legais. Então né? é isso. É você mobilizar a cena urbana, né, a tecnologia e a inovação a serviço dessa cena urbana, pelas demandas que o próprio município tem. Uhum. Interessante. Eu acho muito válido isso aí, muito válido. Quem teria que ganhar seria a própria cidade, os próprios cidadãos ali, né, da cidade, ia ter muita oportunidade, ia gerar mais emprego com parcerias ali de outras indústrias, outras empresas, outros institutos também. E pensando também não só no agora, né, no bem-estar de agora, mas pensando no médio e longo prazo, pensando no futuro também. Claro. Se não pensar, vai pagar um preço caro, vai ter mais problemas. Né? Com certeza. Quando eu falei em economia verde, por exemplo, estou falando nessas soluções baseadas na natureza também. Sim, né? Sim. O que você falou. Esse é um campo hoje... A parte do arborismo ali eu achei interessante demais. Esse é um campo hoje que está crescendo. Mas é um campo que não tem um domínio muito claro. Então, hoje você poderia incentivar que alguns cursos, algumas instituições desenvolvessem e aplicassem na própria cidade.
Sim. Entendeu? E é um custo baixo. É um custo baixo. Custo baixo com uma solução incrível. Eu gostei demais. Já que a gente está encaminhando para o final, qual é a sua mensagem para o final? Sua principal mensagem que você quer deixar? Tanto para os moradores de São José, para quem nos ouviu aí, nos assistiu e vai assistir também. Bom, eu acho que a mensagem mais importante é que a gente precisa de uma mudança no padrão político. A gente precisa de uma mudança em termos de governança política e essa mudança tem que primar por um choque de gestão, uma coisa que você resolve uma série de problemas que a gente tem no presente, mas prepara com uma visão de futuro, prepara esse futuro próximo, né? Estou falando de futuro próximo dos próximos anos e também até dos anos mais adiante, né? Daqui a uma década, por exemplo. A gente já tem que se preparar para o que vem por aí. E para isso, eu gostaria muito de poder investir em ousadia, em criatividade e usando tecnologia e inovação a serviço da cidade, né? Ou seja, usando demandas do próprio município para que esse investimento em tecnologia e inovação seja radicado aqui e sem nos comparar pela mediocridade. Ou seja, a gente pode muito mais e a gente não pode ficar em disputas, né? Essas disputas políticas que estão ficando já muito chatas, né? Direita e esquerda, uma polarização absurda, e os problemas da cidade, a realidade cotidiana da cidade está sendo deixada de lado. Então a gente precisa de uma mudança muito clara nesse sentido e, particularmente, nós temos uma proposta muito importante para essa mudança, né? Então, se quiserem, se gostarem, nos acompanhem e venha com a gente, porque Sanja pode mais. Legal, legal. E para a pessoa poder te conhecer melhor, onde ela pode te encontrar? Quais as suas redes sociais? Vamos lá. Site www.wilsoncabral.info. Esse é o nosso site, onde tem lá, inclusive, essas propostas, tem formas de você interagir, de trocar ideias, de mandar sugestões, inclusive. E nas redes sociais, todas elas quase são @WilsonCabral_prof. Está no Instagram, está no TikTok, está no YouTube, todos esses com esse endereço. Legal. @WilsonCabral_prof. E eu entrei aqui no site, o site está bem legal, viu? Legal. Está bem explicativo aqui também. Tem como mandar algumas coisas, contribua com sugestões, achei bacana, viu? Isso. E nos vejam por aí, a gente tô dando entrevistas, já participei de debate, nós vamos ter um debate, nós vamos ter talvez 2 debates aí pela frente, um deles protagonizado pela Diocese de São José dos Campos, que eu achei interessante, né? A Igreja Católica promovendo um debate entre os candidatos, se não me engano vai ser no dia 23 de setembro, mas esse não vai ter audiência, né? Audiência física, né? Vai ser um debate fechado, online. Eles vão gravar e depois vão lançar na internet, nas redes da Diocese. E no dia 3 de outubro, o último debate antes das eleições, propriamente dita, né? Que é o debate da TV Globo, da Vanguarda. Fora isso, nós vamos ter aí outras sabatinas, enfim, né? Então, preste atenção, Wilson Cabral, professor Wilson Cabral, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer nossas propostas e essa ideia de que nós podemos transformar para muito melhor o município que a gente vive e resolver rapidamente muitas questões que estão aí colocadas. Show de bola, legal. Gostei demais desse bate-papo, dessa conversa. Quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua atenção. Gostei demais da sua experiência de vida aí, estudou muito aí. Eu gosto disso, né? Porque ralou muito. Eu nem falei, mas eu morei na Austrália, morei em Londres, né, que eu tinha falado. Sim, eu vivi um pouco desse universo de planejamento, tanto em Londres, na Inglaterra, quanto na Austrália. Passei um mês na China e conheci aí 2 grandes cidades chinesas, entendi um pouco do processo chinês para essa questão de para onde a cidade vai. Então tem realmente uma experiência acumulada
bacana aí para. Legal, e pode agregar muito, né? Muito, muito mesmo aí com a cidade. Espero que sim. Não, que isso, demais. Aqui agregou muito aqui pra gente, um conhecimento que eu gostei de ouvir, viu? Gostei de ouvir mesmo. Então é isso, você que assistiu o nosso podcast hoje aqui com o pré-candidato Wilson, professor Wilson do ITA. Já sou candidato, hein? Já é candidato. Não é mais pré. É candidato, né? Candidato a prefeito de São José dos Campos. Candidatíssimo. Se você quiser conhecer mais dele, ó, eu entrei aqui no site dele, vou falar aqui para você de novo, que vale muito a pena, tá? wilsoncabral.info, um site ali tá explicando certinho ali as propostas deles, ideias dele ali também, e você tem ainda a opção de mandar alguma sugestão, conversar com ele ali. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário também, pode deixar aí nos comentários. E mais uma vez agradecemos a sua atenção e sua audiência.